Olá, ouvinte! Eu sou Ronaldo Anunciação e acompanharei vocês nesta empreitada de conhecimento escrita e produzida pelo professor Leonardo Campos. No quarto podcast da primeira temporada da série Comportamento Organizacional em Perspectiva, trouxemos considerações sobre liderança, dessa vez com a abordagem autocrática de um clássico moderno que todos nós amamos, O Diabo Veste Prada. Mais uma vez, teremos como convidados um grupo de estudantes da disciplina Comportamento Organizacional da UniFTC, indivíduos que contam as suas reflexões sobre o filme em associação com tópicos trabalhados em aula. Inicialmente, a programação para o episódio 4 era o drama Sociedade dos Poetas Mortos, mas por questões editoriais, vamos retratar esta narrativa mais adiante, próximo ao final da temporada, ok? Ouçam, aprendam, reflitam e compartilhem essas ideias, combinado? Para começar, o professor Leonardo Campos vai trazer em linhas gerais a estrutura narrativa do Diabo Veste Prada. Professor, conta para os nossos ouvintes um pouco sobre a trama e as reflexões trazidas para comportamento organizacional. Este é um filme que a gente pode dizer até assim que dispensa grandes apresentações, né, Ronaldo? Pelo fato de ser amplamente conhecido, ser uma narrativa típica da sessão da tarde, do entretenimento, mas além do entretenimento, O Diabo Veste Prada, engraçado que O Diabo Veste Prada é um dos filmes que eu trabalho no âmbito da administração, dentro de três componentes curriculares. Então, você trabalha com ele em planejamento de carreira, para falar sobre marketing pessoal, você trabalha em gestão de projetos, para falar de trabalho em equipe, de empatia ou falta de empatia como um problema, e também em comportamento organizacional, para falar sobre liderança autocrática, para falar também sobre empatia e falta de empatia como um problema dentro de um ambiente corporativo. Então, assim, é um filme com um leque imenso de possibilidades. Basicamente, O Diabo Veste Prada trabalha com a história de Andy Andrea, que é uma ela é recém-formada em jornalismo, tem todo um idealismo para trabalhar com jornal e tal, e ela acaba, ironicamente, sendo levada a uma entrevista para trabalhar com a revista Runaway, que é gerenciada com mão de ferro mesmo, com a liderança autocrática, extremamente tóxica, nociva, da Miranda Priestly, que é interpretada pela Meryl Streep. Esse filme de 2006, ele traz também essa discussão sobre liderança, né, que é uma das tantas possibilidades da narrativa, e nos mostra como Andrea, ela trabalha dentro dessa gestão. É uma gestão, inclusive, que funciona, porque as pessoas trabalham dentro de uma perspectiva de medo, mas também é prejudicial para a saúde dos colaboradores, traz uma série de tópicos aí para a gente refletir, que a gente vai falar mais adiante. Então, basicamente, pessoal, o Diabo Veste Prada é sobre isso, sobre a liderança autocrática, sobre a questão dos relacionamentos dentro do ambiente corporativo e os desdobramentos disso na vida pessoal dos personagens. Professor Leonardo, o foco do filme para esta aula e temática é liderança autocrática. Antes de mergulharmos neste modelo de liderar, faz um panorama para o nosso ouvinte com os outros tipos de líderes para amarrar ainda mais a nossa abordagem neste podcast? Antes de especificar, Ronaldo, eu gosto de trazer também, acho importante a gente pensar as dimensões da liderança. Então, assim, geralmente, para obter os melhores resultados na gestão de uma equipe, o líder ele precisa ter clareza do que precisa para esse processo de autodesenvolvimento das competências, atitudes e habilidades da sua própria liderança. Com isso, ele se permite estar o quê? Preparado para direcionar a equipe e a empresa nas diversas situações apresentadas no atual ambiente de negócios. Então, uma forma de identificar o que é necessário para desenvolver suas competências de líder é realizar uma análise com base em 3 dimensões, a dimensão empresa, equipe e pessoal. Na dimensão empresa, a gente está se referindo aqui às informações e conhecimento do negócio. Nela, o papel do líder é estratégico e visionário. Então, o líder ele deve se preparar para definir as estratégias de atuação da empresa no mercado e deve saber que as soluções ou as necessidades de sua empresa atendem
que sua empresa atende e a quem atende, os tipos de tecnologia necessárias, os objetivos que deseja atingir, as mudanças que ocorrem no setor de atuação da empresa. Na dimensão equipe, se refere à forma de interagir e estimular a participação das pessoas. Então, neste processo, o líder ele funciona como um agregador. A essência, então, da liderança ela está nessa dimensão, porque é aqui que o líder exerce seu poder de influência, pois sua forma de comunicar e interagir com as pessoas gera o quê? O comprometimento e a confiança que são necessários para o trabalho em equipe, algo que não acontece muito bem no Diabo Veste Prada. A dimensão pessoal ela reforça o valor do autoconhecimento. Então, o papel do líder é ser protagonista do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Nessa dimensão, espera-se o quê? Que do líder, que ele tem o quê, né? A prática de comportamentos que sejam admirados pelas pessoas com as quais ele se relaciona, que não acontece lá em Um Diabo Veste Prada, como a gente já sabe. Olha só, tem muitos tipos de liderança, eu vou tentar ser bem sintético, porque as outras perguntas a gente acaba né, acho que falando um pouco mais e alongando muito o nosso tempo aqui. Então, além das lideranças democrática, liberal e autocrática, que são as mais comuns, a gente tem a liderança visionária. Então, esse líder é capaz de inspirar a equipe e, naturalmente, ganhar a confiança das pessoas. Por ter uma boa leitura de comportamentos e tendências, ele consegue analisar bem as situações, sabe orientar a equipe sobre o que precisa ser feito, o que otimiza tarefas e aumenta a produtividade. A dificuldade se dá nas questões de relacionamento interpessoal, já que costuma ser mais racional do que emocional. A liderança servidora é um líder que prioriza o capital humano, assim como o bem-estar, satisfação no trabalho e a realização profissional. Então é agindo assim que ele busca alcançar o respeito de todos, além de incentivar a produtividade e engajamento. Isso sem falar em fortalecer o grupo, pois ele ajuda no desenvolvimento de novas e futuras lideranças. Por outro lado, esse é um perfil que tem dificuldade na cobrança de resultados e prestação de contas. A liderança burocrática ela é exigente, gosta de seguir regras, executar tarefas exatamente como foi determinado. Valoriza a hierarquia e não cobra criatividade nem colaboração entre os integrantes do time. Também se apega a detalhes, a organização e a ética. O desafio é atuar em ambientes que exigem criatividade, além de lidar com profissionais que gostam de expressar suas ideias. A liderança transcultural, ela sabe conviver respeitosamente com diferentes culturas e personalidades. É um líder bastante aberto ao diálogo e coloca o colaborador no foco das decisões. Por suas características, se mostra apto a atuar em ambientes diversos, extraindo o que há de melhor em cada profissional. A liderança paternalista, ela costuma ter uma relação pessoal muito forte com seus colaboradores e se envolve emocionalmente com cada um. Seu comportamento ele pode variar entre muito permissivo ou muito rigoroso. Então, essa falta de equilíbrio ela pode comprometer o profissionalismo, pois gera ambiguidade na maneira de agir. Já a liderança carismática, ela consegue alcançar a confiança da sua equipe e construir times considerados eficientes e também duradouros. Também tem na comunicação e no envolvimento das pessoas uma qualidade. É motivador, o que aumenta o engajamento e a retenção de talentos. A liderança alquimista, ela consegue enxergar a empresa como um todo, sem deixar de perceber os detalhes. Encara com importância cada demanda da organização e do time, não importa o tamanho. Detalhista, o líder alquimista ele tende a se sobrecarregar, pois demonstra alguma dificuldade para delegar tarefas. A liderança técnica possui grande conhecimento técnico e capacidade analítica. Por ter alto rendimento, conquista a confiança dos superiores e da sua equipe. Consegue inspirar o time pelo exemplo, por meio de seus conhecimentos práticos e domínio da função. Esse líder ele costuma se atualizar constantemente para estar sempre à frente. É muito competente, mas tem dificuldade em aceitar inovações por medo de apostar em uma forma diferente de fazer as tarefas. A liderança diplomática, pessoal, também interessante, ela preza pela ausência de conflitos e pela eliminação da concorrência entre colegas. O objetivo é focar na realização do trabalho. Tem facilidade em se adaptar às normas e costuma trabalhar em prol de ambientes de trabalho agradáveis. O desafio é manter o controle das atividades, já que essa liderança procura ter o mínimo de atrito.
A liderança transacional, também importante, coloca o foco no desempenho, estabelece metas bem orientadas e oferece recompensas pelo sucesso do time. Gosta de praticidade, prazos curtos, cenários bem definidos e valoriza a estrutura corporativa. A liderança motivadora é baseada no estímulo e no otimismo. Essa liderança sabe lidar bem com as crises, mudanças, trabalhos exaustivos e assumir o controle diante dos problemas. Proporciona à equipe um ambiente saudável em que podem expor ideias e tomar decisões. E sabe reconhecer o trabalho desenvolvido. A liderança estratégica. Um líder estratégico, ele sempre busca formar uma equipe de alta performance, considerando para isso também as expectativas do mercado e da empresa. É alguém que compreende as características do time e sabe agir em cenários de mudança. Afinal, sua grande virtude é se antecipar às necessidades para tomar decisões. Estrategista pode ser visto como uma pessoa fria e calculista. A liderança transformacional. A postura do líder transformacional é parecida com a do coach, já que tem a comunicação e a motivação do time como virtudes. A diferença é que a liderança transformacional ela é mais focada nos objetivos da empresa de um modo geral, e não no resultado individual. Outra marca é a criatividade. Trata a equipe com respeito, com incentivo, mesmo sem exercer a supervisão constante, valoriza a conexão com o time. E temos a liderança situacional. Ela procura variar entre os tipos de liderança. Para isso, leva em consideração momentos, desafios enfrentados pela empresa e o perfil dos funcionários. Tem muita criatividade e sabe conduzir a equipe de diversas formas. Por isso, age de acordo com o material humano e a capacidade técnica disponível. Um exemplo, se estiver lidando com uma equipe indisciplinada, opta por ser mais autoritário. Eu acho que esse exemplo é o exemplo que eu vou trazer mais adiante, quando a gente estava montando aqui o roteiro para o nosso podcast, de uma situação minha com a liderança situacional. Porque no desenvolvimento de um projeto, 2 grupos diferentes em dias diferentes, um funcionou na perspectiva democrática e o outro funcionou na perspectiva autocrática. Então, dentro deste processo, eram grupos diferentes, personalidades diferentes e o projeto funcionou. Mas para um precisou ser autocrático e o outro precisou ser democrático e vocês vão entender melhor aí essas questões. Pronto. Professor agora fala sobre a liderança autocrática. Pessoal, aqui nos bastidores, enquanto nos organizávamos para a produção deste podcast, o professor Leonardo Campos fez uma revelação curiosa. Ele defende a gestão democrática, mas em alguns casos, em alguns momentos, recentemente inclusive, ele precisou aderir ao tom autocrático para fazer as coisas funcionarem em um projeto. Como foi isso, professor? Conta para os nossos ouvintes. A liderança autocrática ela é muito polêmica, porque apesar dela ser um modelo de liderança cada vez menos trabalhado, a gente encontra ainda muitos modelos de liderança autocrática em empresas, nas nossas relações, na relação professor-aluno, em sala de aula. E eu vou trazer essa experiência, Ronaldo, que você trouxe, porque ela é muito curiosa. Mas antes disso, eu vou falar um pouco mais sobre a liderança autocrática. Neste modelo de liderança, a gente tem alguns tópicos para pensar, que é a centralização das decisões, o método de trabalho inflexível, a hierarquia rígida, a supervisão contínua, a pressão para o atingimento de metas e a comunicação restrita também, tá? Como eu disse no podcast lá do Sorriso de Mona Lisa, falar de liderança é algo muito vasto, muito amplo, muitas coisas para a gente discutir. Mas eu preciso fazer um recorte aqui por questões editoriais. No processo de centralização das decisões, na liderança autocrática, o líder ele toma as decisões por conta própria, com base em suas próprias opiniões, julgamentos e pontos de vista. É um tipo de líder como a Miranda que evita consultar a opinião dos chamados subordinados e mantém uma postura mais distante, levando em conta apenas suas observações. Os colaboradores eles não têm a liberdade de sugerir ideias e intervir nas decisões tomadas pelo líder, pois não há espaço para a participação coletiva. Em relação ao método de trabalho inflexível, o líder autocrático ele tem o quê? O poder de definir como serão executadas as tarefas, quais os projetos são prioritários, quem serão os responsáveis por cada processo, dentre outras atribuições da gestão de equipes. Todo gestor ele precisa fazer escolhas, mas o autocrático ele é mais rígido nas suas determinações e também não permite qualquer flexibilidade nos processos. Então, para quem assistiu o Diabo Veste o Prada, pode contemplar esse tópico aí perfeitamente. Um exemplo,
Um colaborador, num regime autocrático, ele não pode sugerir uma alteração na ordem de execução de uma tarefa do cronograma, mesmo que ele acredite que isso vá agilizar o trabalho e trazer melhores resultados. Então, na prática, todos devem seguir à risca o que for determinado pelo gestor. Além disso, ele é extremamente, neste caso ela, diretivo e mantém um controle rigoroso sobre o trabalho da equipe. Então, não deixa qualquer margem para mudanças em seus planos. No tópico hierarquia rígida, a liderança autocrática, pessoal, ela tem inspiração nos comandos táticos militares. O que acontece nesses espaços, né? A hierarquia ela é um valor essencial e deve ser respeitada acima de tudo. Neste processo, a relação com a equipe ela é totalmente verticalizada e a obediência é um princípio básico para os profissionais que trabalham com esse tipo de líder. O líder autocrático ele está mais próximo da figura do chefe tradicional, que dá as ordens aos seus subordinados e não aceita manifestações da equipe. O lema deste tipo de líder ele poderia ser facilmente pensado como aquela que a gente chama de ditado popular, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Supervisão contínua. O líder autocrático, gente, ele nunca deixa a equipe sem supervisão e acompanha de perto cada tarefa executada. É um tipo de líder que precisa estar no controle de cada etapa dos projetos e processos e exige que os colaboradores sigam rigorosamente aquilo que foi planejado, tá? Inclusive, é um tipo de gestor implacável quando se trata de distrações, pausas e conversas paralelas durante o expediente. Para esse tipo de líder, o colaborador ele deve ser 100% focado em suas tarefas durante o horário de trabalho, para que justifique assim a sua remuneração. Neste processo também, dificilmente este líder reconhece a conquista dos colaboradores e está sempre atento aos possíveis erros. Isso é a cara da Miranda Priestly em Um Diabo Veste Prada. Pressão para atingir metas é uma outra característica muito comum da liderança autocrática e é uma forte pressão para que a equipe atinja as metas que foram estabelecidas por este líder. Então, Miranda, no caso, ela não está preocupada com a motivação dos colaboradores, pois ela enxerga apenas a performance de cada um e os resultados em relação às expectativas. Quando, por exemplo, a André é chamada para ir para Paris, porque a Emily se dedicou, ela não quer saber da dedicação da Emily. Ela quer as coisas conforme a sua forma de ver as coisas. Ela também está ali testando a capacidade de Andréia, testando todo esse processo aí. O que importa é o resultado que o profissional conseguiu atingir com o seu trabalho e o quanto isso contribui com os objetivos do negócio. E ponto. Outra questão que, de forma muito moral, é trabalhada, de forma muito irônica, é trabalhada em Um Diabo Veste Prada, é a questão da comunicação restrita. A comunicação com o líder autocrático ela é bastante restrita e ela se limita ao necessário para cumprir as metas da equipe. É um tipo de líder que não costuma ser aberto ao diálogo e também não é o tipo de líder que o colaborador vai procurar para falar sobre um problema, uma insegurança ou uma dificuldade para realizar uma tarefa. Ao contrário, ele espera que os colaboradores façam seu trabalho conforme as regras estabelecidas e evitem questionamentos. É o tipo de líder que não tem paciência para quem está começando, trazendo aqui o meme da Suzana Vieira. E também não cabem conversas mais humanizadas e troca de ideias dentro da sua gestão, já que o ambiente profissional ele se restringe ao trabalho em sua visão. E aí, trazendo um exemplo que foi muito chocante para mim, foi numa dinâmica de projeto integrador na UniFTC, que eu tenho esse mesmo componente curricular, que não tem avaliação. A avaliação tradicional com prova, e os estudantes eles desenvolvem um projeto dentro de uma perspectiva de ações, visitas técnicas e tudo mais, e apresentam um pitch com os resultados no final. E o curioso foi observar que, inicialmente, eu adotei o método da liderança democrática com características, inclusive, da liderança liberal. Fazia as orientações e deixava os alunos um pouco à vontade para que exercessem as palavras-chave do próprio projeto integrador, que é ética, cidadania e democracia. E isso foi muito possível com uma turma específica e com a outra turma eu não consegui. Então, apenas quando eu fiz um teste com a questão do modelo autocrático, de fato as coisas começaram a funcionar. E a ideia foi levar a reflexão dos estudantes, desses estudantes que tiveram uma gestão autocrática, porque, por exemplo, nenhum do pessoal que ficou ainda se mantém
Esse projeto, inclusive, está acontecendo enquanto eu desenvolvo esse podcast para vocês. Então, com a equipe que eu trabalhei, com um grupo que eu trabalhei de mais de 100 pessoas com a liderança democrática, as coisas têm funcionado assim de vento e popa. Então, o projeto é para final de novembro e ele está praticamente pronto. Já com a outra turma, que estava na democrática, no liberal e foi para o modelo autocrático, eu tive que em uma semana eu consegui já obter os resultados que eu não tinha conseguido com um mês e meio. Porque eles estão acostumados, de fato, acho que por conta dos seus empregos, das suas dinâmicas de vida, os modelos internos também de suas casas, de suas famílias, estão acostumados a funcionar dentro dessa perspectiva da liderança autocrática. Ou seja, eu mando e eles obedecem. Então eu mando algo numa quarta e na quarta seguinte eles já estão me entregando. Por quê? Porque foram pressionados para atingir uma meta. E a ideia é que até o final deste processo eu consiga sensibilizá-los a ponto de que eles pensem que no modelo democrático as coisas funcionam muito melhor. Então, assim, não é que eu seja um defensor, até existem algumas teorias, alguns especialistas que falam que em alguns casos a liderança autocrática ela precisa aparecer para que os resultados eles surjam, porque a gente também não vai ficar aqui na ilusão, né, de que, não, os processos e tal, porque assim, a gente está num contexto capitalista e dentro de um ambiente, de um projeto de uma instituição que a gente precisa mostrar resultados. Esses resultados eles precisam aparecer em algum momento, porque senão o líder também responde por isso. E esse líder ele precisa pagar suas contas, sobreviver, que é o meu caso, nesse sentido. Mas é uma questão muito curiosa. Eu, de fato, não sou adepto, nunca fui adepto à questão da gestão autocrática. Eu acho que não funciona bem, causa traumas, é um pouquinho estafante para o professor. Ele, no caso, o professor como líder neste processo, né? Ele é um pouco... Ela desumaniza o processo, mas nesta experiência foi necessário adotar esse tipo de gestão para que as coisas funcionassem. Foi algo muito curioso e que caiu assim como uma luva para a ilustração dessa temática aqui em comportamento organizacional. Quem também traz considerações pontuais é o grupo de estudantes da disciplina Comportamento Organizacional, também ministrada pelo professor Leonardo Campos. Vamos acompanhar o que essa galera tem para contribuir? Olá, me chamo Danilo, da matéria de Comportamento Organizacional, e hoje venho comentar sobre o impacto que a liderança da Miranda tem sobre o ambiente de trabalho. Podemos começar que ela tem um tipo de liderança chamada de autocrata, onde ela tem o poder sobre tudo centralizado apenas nela, fazendo com que seus funcionários obedecessem suas ordens e a seguir tudo o que ela manda. Em vários momentos do filme podemos ver a pressão que ela aplica em cima dos seus funcionários e como ela é exigente em relação às coisas dela, as coisas que ela fala, as coisas que ela manda. Ela é um tipo de pessoa que gosta de tudo em ordem e sem nenhum tipo de erro. O maior exemplo disso é a Andy. Por ser a secretária da Miranda, ela acaba sendo bastante requisitada pela mesma e logo acaba fazendo mil coisas, mesmo quando não dá para fazer, quando ela não estava no horário de trabalho dela, no momento de descanso. Ela não tinha, porque o tipo de liderança que a Miranda exercia sobre as pessoas, seus funcionários, era muito grande e chegava a ser até particular, porque muitas vezes tinha que atender às suas necessidades, é tudo o que ela pedia. As funcionárias andavam como se fossem robôs. Elas tinham que se vestir da forma que Miranda quer, andar como Miranda quer, e isso acaba atrapalhando bastante o ambiente organizacional, o ambiente de trabalho onde elas vivem. Porque nenhuma delas podem enxergar e falar sobre algo, sobre comentar o que elas acham, o que elas sentem, o que elas querem falar. Porque a Miranda não é o tipo de pessoa que vai deixar aquilo, sabe? Ela só liga para os interesses dela e o que ela acha melhor para a empresa em si. Olá, meu nome é Mainara. Eu já vim falar sobre a liderança presente no filme O Diabo Veste Prada, que é a liderança feita pela personagem Miranda. Durante o filme a gente pode ver que toda a organização ela trabalha de forma bastante hierárquica. Cada um ali tem sua função e sua posição bem definida, onde a Miranda ela ocupa a posição maior sendo a líder. E claro que a liderança é além do que ocupar apenas uma posição, mas a liderança da Miranda ela é feita de forma bastante autocrática, né? Ou seja, todas as decisões e todas as tarefas são voltadas para a vontade dela. Ele é o centro das decisões ali diante da equipe.
Dessa forma, ela acaba cobrando de forma bastante rígida e excessiva resultados dos seus colaboradores, que, por sua vez, acabam se esforçando a todo custo, mesmo sem ter nenhum reconhecimento, para estar agradando e também para serem eficientes ali nas suas funções. Essa relação de liderança é possível ser vista ali claramente na relação dela com alguns personagens, em especial com a Andrea, né, a Andy, a Emily e o Nigel, que estão presentes durante todo o filme e são os seus assistentes. Oi, meu nome é Felipe, faço parte da rede UniFTC e da matéria Comportamento Organizacional. E hoje vou falar um pouco sobre a liderança de Miranda no filme O Diabo Veste Prada. Miranda personifica uma liderança singular e intimidadora. Sua personagem é uma editora-chefe de uma renomada revista de moda. Conhecida por sua exigência implacável e perfeccionismo, Miranda libera um estilo autoritário e dominante, mantendo um padrão de excelência intransigente em sua equipe. Sua liderança é caracterizada pela busca incessante pela perfeição e pela capacidade de tomar decisões em um mundo competitivo e volátil da moda. No entanto, sua abordagem também é vista como autocrática e desafiadora, criando um ambiente de trabalho tenso e estressante. Ao longo do filme, Miranda revela seu entendimento profundo na indústria da moda e sua capacidade de se adaptar a mudanças, mantendo-se sempre no topo. Olá, meu nome é Taine Souza, sou aluna do curso de Administração da FTC. Acredito que muitos já tenham assistido o filme O Diabo Veste Prada. Algo muito questionado é sobre a liderança de Miranda Priestley, uma liderança predominada por autoritarismo e rigidez. Mas será que essa direção realmente funcionava? Bom, a imposição de padrões elevados faziam com que o desempenho do funcionário fosse excelente. Por medo de críticas, repreensões, frustrantes humilhações ou até mesmo a perca do emprego. Algo que era muito temido por conta da influência que esse trabalho gerava na carreira profissional. Mesmo com a falta de consideração e sentimento por seus funcionários, ao observar todo o decorrer do filme, analisamos que a Miranda sempre estava sob controle de tudo. Assim, concluímos que o estilo de liderança de Miranda funcionava. Não eram bons métodos, mas de fato gerava bons resultados para o alto padrão da revista. Bom dia, meu nome é Abigail. No filme Diabo Veste Prada, o tema liderança é bastante explorado através de seus personagens, principalmente da editora-chefe, Miranda, que representa um estilo de liderança autocrático e autoritário, mas também conhecida por sua exigência e falta de empatia. Miranda impõe suas decisões de forma unilateral, criando um ambiente de trabalho repleto de pressão e medo. Embora ela alcance sucesso profissional, sua liderança é marcada por relacionamentos conflituosos e alta rotatividade de funcionários. Em contrapartida, Andy representa uma abordagem mais adaptativa à liderança. Sendo assim, o filme destaca como diferentes estilos de liderança que podem impactar o ambiente de trabalho e as relações interpessoais. Miranda, que é uma líder altamente competente, mas sua abordagem muitas vezes resulta em medo e ressentimento entre seus subordinados, com uma comunicação violenta. Sua liderança reflete a visão de que, para atingir o topo, às vezes é necessário ser implacável e sacrificar relacionamentos pessoais, ilustrando os desafios de uma liderança que podem resultar em sucesso profissional, mas os de relacionamentos desgastados. Enquanto Andy representa a ideia de que a liderança adaptativa se baseia na empatia e na busca de soluções e pode ser mais eficaz a longo prazo. Olá, eu me chamo Lissandra Elves e eu faço parte do grupo de alunos da matéria de comportamento organizacional. Bom, pensar se a liderança de Miranda no filme O Diabo Veste Prada funciona é um bom questionamento, pelo fato de que a forma dela de liderança é mais agressiva em seu modo de falar e agir, colocando também pressão em seus funcionários. Mas, apesar disso, a liderança de Miranda funciona. Ela tem um estilo de liderança autocrata, onde se baseia apenas em ela manda e os seus funcionários obedecem. Nesse caso, o trabalho anda mais rápido. Porém,
A maneira que a personagem lida com seus funcionários cria um ambiente de trabalho onde eles têm medo e vivem sob grande pressão da sua líder, chegando ao ponto de chorarem por erros cometidos. Portanto, apesar de funcionar, eu não acredito que a liderança agressiva dela seja a melhor solução para ter um trabalho mais produtivo. Acredito que se ela fizesse uso da liderança democrática em conjunto com a liderança autocrata, ela obteria não somente bons resultados, mas um ambiente de trabalho mais harmonioso. Meu nome é Tânia Maria do Espírito Santo. Respondendo ao questionamento, a liderança de Miranda funciona? Diria que funciona sob o ponto de vista da política da empresa, de métodos abusivos, como ameaças, humilhações e até mesmo os empregados não eram chamados pelos nomes verdadeiros, e encontra nos empregados a normalização do assédio moral, em virtude do mundo competitivo e glamuroso da moda. A partir do momento em que a personagem Andy toma consciência que está se portando da mesma forma, ela toma a atitude de sair da empresa. Olá, eu me chamo Mávila e hoje irei falar sobre os impactos que a liderança da Miranda trouxe no trabalho de seus colaboradores. Bom, a Miranda exercia sobre eles uma liderança autocrática e muito autoritária. Esse comportamento deixava o ambiente de trabalho difícil e competitivo, pois todo mundo queria se destacar de alguma forma. A cobrança excessiva da Miranda levava seus colaboradores ao ápice da autocobrança, fazendo os mesmos se esforçarem ao máximo, para não serem insultados ou até mesmo perderem os seus empregos. Um dos exemplos foi Andrea, que no decorrer do filme mudou o seu estilo e se dedicou ao máximo para suprir ou até mesmo superar as expectativas da Miranda. Porém, isso acabou afetando as relações da Andrea, já que ela vivia apenas em função do trabalho, deixando seu namorado e seus amigos em segundo plano. Meu nome é Silas Oliveira Nascimento e sobre o filme Diabo que Veste Prada. Miranda, ela é uma líder muito poderosa e intimidadora. Sua liderança tem diversos impactos ao longo do drama, tanto negativo como positivo. Inclui o medo e intimidação, porque ela lidera de uma forma muito autoritária, baseada em um modo intimidador, né? E humilhador também, que ela humilha muito os colaboradores. Isso cria um ambiente muito hostil e desagradável. E também a equipe fica tensa, né? E com pouca efetividade. A pressão de exigência também é um impacto muito significante que ela traz consigo, porque ela tem uma expectativa muito alta e exigências muito altas também. Ela espera a perfeição em tudo e espera também um resultado imediato para tudo. E um dos pontos positivos que eu percebi é a inspiração em busca do sucesso, porque ela tem seu estilo durão, porém ela inspira muitas pessoas em buscarem sucesso, levando as pessoas que estão lá dentro a se esforçarem ao máximo para conseguir buscar o sucesso e conseguir alcançar os objetivos profissionais. A conclusão que eu tive em torno disso é que a liderança dela, de Miranda, inspira pessoas a conseguir o sucesso, mas também cria um ambiente muito hostil e desagradável. Isso faz acreditar que a liderança democrática é um tipo de liderança bem mais efetiva e agradável. Chegamos ao final do nosso podcast, parte integrante da série Comportamento Organizacional em Perspectiva. No próximo episódio, trabalharemos com questões sobre liderança em Escritores da Liberdade. Não deixem de compartilhar estas ideias, combinado? Até a próxima!